Contratos públicos. Sabe, parece um assunto tão distante, meio complicado, né? Mas a verdade é que ele está no nosso dia a dia. Define o ônibus que a gente pega, a segurança na rua. Hoje, vamos mergulhar nesse universo para entender como nosso dinheiro vira serviço para a população e, claro, por que esse processo tantas vezes acaba virando notícia, e não pelos melhores motivos. A primeira coisa que choca é o tamanho dos valores. Não estamos falando de troco, estamos falando de licitações que, como essa, chegam na casa do bilhão de reais. É muito dinheiro. E aí, junto com essas cifras enormes, muitas vezes vem a desconfiança. Surgem denúncias, suspeitas de esquemas, tudo para tentar burlar a competição que deveria ser justa. E para fechar, tem o uso, digamos, questionável dos recursos. É quando a linha que separa o que é interesse público do que é interesse privado fica meio borrada, e isso é perigoso. Para a gente entender esse cenário todo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver de perto alguns contratos que estão sob investigação. Depois, vamos falar das situações em que a licitação nem acontece. Na sequência, vamos entender como o processo deveria funcionar, o jeito certo de fazer. E, por fim, vamos conhecer algumas inovações que estão tentando melhorar a gestão pública. Então, vamos começar. Vamos analisar alguns casos que ganharam as manchetes, contratos que foram paralisados ou que ainda estão sendo investigados. Nossa primeira parada é em Rio Branco, no Acre. Lá, a licitação do transporte público, que é um serviço essencial para a cidade, foi suspensa assim, de uma hora para outra. E claro, isso levantou um monte de perguntas. E para ter uma ideia do tamanho da coisa, olha o valor que estava em jogo. Mais de R$ 1 bilhão. Isso para um contrato de 10 anos. O impacto financeiro disso para a cidade é simplesmente gigantesco. Mas por que suspenderam? Bom, foi uma combinação de fatores. Primeiro, chegou uma denúncia no Ministério Público dizendo que a licitação poderia estar sendo direcionada para a empresa que já opera o serviço, a Rico Transporte. A prefeitura, oficialmente, diz que precisava fazer ajustes no edital. Mas, enquanto isso, o contrato emergencial, que já vem rolando há 4 anos, foi renovado de novo. Agora, a gente sai de um caso de R$ 1 bilhão e vai para Rebouças, no Paraná. Lá, o problema é um pouco diferente. Um suposto esquema que acontecia dentro da própria Câmara Municipal. O suposto esquema, que veio à tona por causa de uma gravação, funcionava de um jeito bem claro. Um vereador, supostamente, conseguia informação do preço dos concorrentes, passava essa informação para uma empresa parceira e essa empresa ajustava a proposta dela para ser só um pouquinho mais baixa. Assim, ela ganhava. Uma mecânica que parece simples, mas que acaba com qualquer chance de um processo justo. Agora, vamos entrar numa área mais cinzenta. Casos que não são necessariamente legais, mas que usam umas brechas bem específicas na legislação para evitar a concorrência. Primeiro, a gente precisa entender o que é essa tal de inexigibilidade de licitação. Basicamente, é uma permissão que a lei dá para contratar alguém diretamente, sem abrir concorrência. Isso acontece quando competir é impossível. Pensa, por exemplo, no show de um artista específico ou num serviço técnico super especializado que só uma pessoa faz. E para ver como isso funciona na prática, olha só esses dois exemplos, ambos no valor de R$ 120 mil. De um lado, em Paranaíta, no Mato Grosso, a prefeitura usa essa regra para contratar uma dupla sertaneja para um rodeio. A justificativa? Exclusividade artística. Do outro lado, lá no Rio Grande do Norte, uma associação de municípios usa a mesma lógica, a de notória especialização para contratar um escritório de advocacia, mas para defender prefeitos em processos pessoais. A manobra é sutil, mas o resultado é bem claro. Essa estrutura que a associação criou serve para contornar uma proibição, a de que prefeituras paguem a defesa pessoal dos seus prefeitos. Como diz a fonte, o caminho que o dinheiro faz muda, mas a origem, que é pública, e o destino, que é privado, continuam os mesmos. Ok, a gente já viu o que pode dar muito errado. Mas e quando dá certo? Como é que o processo de licitação deveria funcionar? Para isso, vamos dar uma olhada num caso de Juara, lá no Mato Grosso. A prefeitura abriu uma licitação para uma coisa bem rotineira, mas super importante: comprar material para sinalização de trânsito. E o que eles precisavam comprar? Coisas bem do dia a dia. Placas de trânsito, tinta para pintar as faixas na rua, materiais que refletem a luz, enfim, itens que são essenciais para a segurança de todo mundo. O método que eles escolheram foi o pregão eletrônico. Pensa num leilão, só que ao contrário e online. As empresas entram e dão lances disputando quem oferece o menor preço por cada produto. O objetivo é super claro: ter o máximo de competição possível para economizar o dinheiro público. Muito bem.
E agora, para a gente caminhar para o final, vamos dar uma olhada no futuro. O que está sendo feito, quais as soluções e inovações que estão aparecendo para melhorar a gestão desses contratos públicos. Uma iniciativa bem legal nesse sentido é o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. É um prêmio que não só reconhece, mas também incentiva e dá visibilidade para projetos que estão inovando na gestão pública pelo Brasil todo. E só de olhar as categorias do prêmio já dá para ter uma ideia do tanto de coisa que dá para melhorar. Vai desde simplificar processos e diminuir a burocracia, passando por melhorar as próprias compras do governo, até incentivar o empreendedorismo nas escolas. Outro caminho para melhorar é mexer nas próprias regras do jogo, né? Deixá-las mais claras e eficientes. Foi exatamente o que o governo federal fez quando abriu uma consulta pública sobre a compra de medicamentos veterinários. O processo foi bem aberto e transparente. Durante 45 dias, qualquer pessoa podia dar opinião sobre as novas regras. O objetivo era, por exemplo, definir que o governo deveria dar preferência para comprar medicamentos genéricos que são mais baratos. O resultado que se espera é um regulamento melhor, que funciona e que economiza dinheiro. Pois é, essa nossa viagem pelos contratos públicos mostra um sistema que é complexo, cheio de regras, de brechas, mas também de gente tentando fazer a coisa certa. No fim das contas, a reflexão que fica é a seguinte: quando esses contratos falham, seja por fraude, por má gestão ou por falta de transparência, quem é que paga o preço de verdade?